Olá, meus amigos, meus irmãos. É com alegria que iniciamos mais um encontro do Grupo Espírita Francisco de Assis. Felizes por termos conosco nessa oportunidade o nosso irmão Rafael Siqueira, da Sociedade Espírita Fraternidade, que preparou para todos nós o tema Ano Novo, Novas Atitudes. A escolha não poderia ter sido melhor, mais oportuna para esse momento. Mas antes de passarmos a palavra ao Rafael, vamos então fazer a nossa prece. Pai amado, Jesus, bom e amado Mestre, somos agradecidos pelo ano que passou e felizes estamos com a oportunidade de vivermos mais um ano aprendendo e procurando servir segundo nos ensinastes. Pedimos que esse novo ano seja para nós pleno de experiências, de renovação e que, sustentados pela nossa fé, possamos enfrentar os desafios que Ele nos apresente, sempre acreditando que tudo o que nos acontece é o melhor para as nossas vidas. Que possamos ter um ano pleno de paz, pleno de confiança e que os objetivos que traçamos para a nossa vida possamos persegui-lo, confiantes de que conosco se encontram esses queridos amigos do outro plano que torcem pelo êxito da nossa reencarnação. Que possa ser, sobretudo, um ano de muito aprendizado. Que a paz, Senhor, possa estar em nossos corações. Que assim seja. Meus queridos amigos, minhas caras amigas, como é bom estar com vocês. Eu quero dar aí uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, porque eu não sei que horas que esse vídeo vai passar, desejando tudo de bom para cada um de vocês e pedindo a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, possa nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sou Rafael Siqueira, amigo da casa de Francisco de Assis. Antes da pandemia estive aí por algumas vezes, tive a ocasião de dar abraços físicos. Hoje eu estou mandando meu abraço virtual e pedindo também aos benfeitores da casa, aos benfeitores de cada um de vocês, que possam envolver a todos nas melhores expectativas para o ano que já está chegando. O nosso tema da noite, Ano Novo, Novas Atitudes. E eu começo com uma canção do popular, que eu prometo não cantar, porque se eu cantar, talvez não sobre ninguém na nossa palestra, do eterno Gonzaguinha, O que é o que é? O que é a vida? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração ou ela é uma doce ilusão? E a vida, o que é, meu irmão? Ela é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, diga lá, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não vale um segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador em uma atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que é preciso viver. Ela diz que prefere morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito em Jesus, e em Jesus eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida pro que der e vier ou puder. Sempre desejada, por mais que seja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Mas eu sei que a vida haveria de ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita,
Feliz 2022 para cada um de vocês. Mas se nós queremos um ano novo, nós precisamos de novas atitudes. E nada melhor do que refletir sobre essa canção do eterno Gonzaguinha. Porque o que nos traz novas atitudes, o que nos permite programar um ano novo é quando a gente se coloca na condição de um aprendiz e vê beleza na vida, vê beleza no ano que vai nascer, nos colocando aí na condição de ressignificar os nossos passos. Porque nós estamos vindo aí de um período de pandemia, de um período de quarentena dentro dos nossos lares. Graças a Deus, ganhamos a vacina, estamos retornando aí ao normal, a um período pós-pandemia, e eu tenho certeza de que o ano de 2022 vai trazer muitas esperanças, muitas realizações, e é o que eu desejo para cada um de vocês. No ano de 2000, a Unesco, que é um braço da ONU, Organização das Nações Unidas, ela, a Unesco, com sede em Paris, que cuida de ciência, de tecnologia, de educação, resolveu trabalhar com 6 metas que seriam as metas do milênio. E eu pensei em fazer uma ponte entre as metas da Unesco e as nossas novas atitudes para o ano de 2022. Porque estabelece a Unesco que, para nós aprendermos a viver em paz, nós precisamos desenvolver 6 compromissos. E se nós queremos um ano de 2022 pacífico, melhor, igualmente nós precisamos desenvolver 6 compromissos. E o primeiro deles é respeitar a vida. Que 2022, então, seja o ano em que nós respeitemos a vida do nosso próximo, a vida pessoal, a nossa vida. E quando a gente pensa em respeitar a vida, eu sei que passa pela cabeça de muitas pessoas não tirar a vida de ninguém, não matar, não agredir, mas respeitar a vida tem um sentido muito profundo. Eu participo das reuniões mediúnicas da nossa Sociedade Espírita Fraternidade e, uma vez, quando eu terminava uma reunião, o benfeitor Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, ele deu uma comunicação que eu agasalhei na alma e nunca mais esqueci, porque ele dizia que a vida é um grande presente que Deus nos deu. Era um presente tão grandioso que a gente precisava viver com toda a intensidade, fazendo o nosso melhor, sendo a nossa melhor expressão, mas que invariavelmente as pessoas, quando volviam às possibilidades da encarnação, elas se esqueciam do planejamento feito do lado espiritual, que é a vida verdadeira, e começavam a reclamar, a ficar lamuriando dentro de casa, a ver sempre o aspecto negativo das coisas, negativo das pessoas. E o benfeitor Camilo disse que quando a gente começa a reclamar, a cultivar o pessimismo, a tristeza, nós estamos queimando fluido vital, quando nós deveríamos estar aproveitando das oportunidades, inclusive dos momentos difíceis, para poder fazer o que está dentro das nossas possibilidades para que a vida seja feliz, para que a vida seja mais bonita. Então eu me dei conta que respeitar a vida é fazer da vida aquilo que eu melhor puder fazer para outra pessoa, para mim próprio, porque se eu quero transformar o mundo, eu preciso primeiro transformar a mim mesmo, metamorfosear o meu olhar, para que eu possa enxergar os aspectos positivos da existência. Há uma frase contida no Sermão da Montanha, quando Jesus nos fala que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, em 2022, que nós possamos respeitar a vida, tendo esses olhos de ver, essas janelas da alma, para os fatos positivos, porque isso nos traz mais vida. E pelo contrário, quando nós estamos sempre lamuriando, reclamando, aquela atitude de reagir contra tudo, contra todos, nós estamos queimando o nosso fluido existencial. Eu tenho certeza que vocês talvez se lembrem de um desenho que passava muito na minha infância, e eu confidencio que já estou ficando assim, um tanto quanto velho, porque já estou quarentão. O cabelo ainda está preto, e não é tinta, tá, gente? Eu já falo isso de início, porque algumas pessoas me perguntam, que tinta você está usando no cabelo? Bom,
Por enquanto não tem tinta, mas vocês estão se dando conta que ele tá ralo, tá igual o time de futebol de salão. São 5 para um lado, 5 para o outro. Mas eu me recordo de um desenho que eu via, a turma do Zé Colmeia e do Catatal. Tinha os mais variados personagens, mas 2 em especial me chamavam muita atenção, que era uma hiena chamada Hard. Hard do inglês quer dizer duro, difícil, pesado, e havia um leão chamado Lip. E o leão sempre via os aspectos positivos da vida. Oh, Hard, que dia bonito, o sol está brilhando, o que nós vamos fazer hoje? E a hiena, aquela cabecinha baixa, ó vida, ó céu, ó azar. E vocês se lembram que havia uma nuvenzinha na cabeça dela, sempre com raios e trovoadas? Está nas nossas mãos decidir. Porque respeitar a vida é ter a atitude do entusiasmo, da esperança, de querer viver o melhor que existe no mundo, sendo a nossa melhor expressão. Porque nós podemos ser o leão da positividade ou a hiena da reclamação. E quando a gente reclama, lamuria, nós vamos ficando doentes. 2022, então, que seja o ano do entusiasmo, da engenhosidade, de eu dar o melhor para que o mundo seja melhor. E para isso, eu preciso respeitar a vida. A segunda proposta da Unesco, que fica como proposta para o ano vindouro, é rejeitar a violência. Porque como nós somos violentos. E a violência hoje, ela tem as mais variadas expressões. Porque quando falamos a palavra violência, muita gente acha que violência é vias de fato. É quando eu agrido alguém fisicamente. Mas violência tem um sentido bem maior nos dias atuais. Porque quando eu vou para uma rede social a sacar contra a personalidade de alguém, ou até mesmo propagar fake news, receber determinadas informações, determinados posts e compartilhar, sem saber se são verídicos, sem saber se estão agredindo alguém, eu estou sendo violento. A violência hoje é a violência das redes sociais, onde eu espalho fofocas, espalho notícias que não engrandecem. Então, observem, nos tempos de Jesus, ele pediu, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra, quando uma mulher adúltera estava prestes a ser apedrejada. A violência física. Mas as pedras que nós temos nas mãos hoje são as pedras da indiferença, da calúnia, da fofoca, da fake news. Que a gente possa, no ano de 2022, então, ao invés de tanta violência, cultivar a fraternidade, cultivar o respeito, cultivar a tolerância. Estabelecer aquilo que o filósofo Sócrates, quando nos propôs que todas as vezes que nós fôssemos falar algo, compartilhar algo, passássemos por 3 peneiras. A primeira peneira, a peneira da verdade. Será que o que eu estou falando, compartilhando nas redes sociais, será que aquilo que chega para mim e eu sou o primeiro a querer falar é verdadeiro? Porque se não for verdadeiro, eu posso estar fazendo violência contra alguém. A segunda peneira de Sócrates é a peneira da utilidade. Necessidade, utilidade. Qual a utilidade de eu encher as redes sociais de política, de coisas que não engrandecem, dessas coisas que vão criando muros entre as pessoas, porque é a forma de violência dos dias atuais. E vocês vão se dar conta de uma coisa. O ano de 2022 nós temos eleições. Eleições para deputado, eleição para senador, eleição para presidente. E a gente tem que aprender que o candidato que eu escolher não é o candidato melhor que o candidato do meu vizinho, do meu companheiro de casa espírita. Rejeitar a violência, começar a respeitar o ser humano. Entender que ele está no seu melhor propósito, na sua melhor experiência, e que eu não preciso viver as turras com ele. Eu preciso exercitar a tolerância e entender que ele é meu irmão. A terceira peneira de Sócrates é bondade. Será que quando eu estou falando algo, eu estou compartilhando algo, eu estou sendo bondoso? Porque isso é importante. Se eu não ajo com bondade, eu ajo com violência. Nós então fechamos as 3 peneiras: verdade, utilidade,
bondade. Se eu não consigo passar pelas três, aquilo que eu estou propagando, aquilo que eu estou falando, pode ser violência para alguém. Que nós, então, a mirarmos um ano que vai nascer, quando muitos estão pensando só no dinheiro do bolso, na saúde, que é importante, gente, nós possamos ser mais pacíficos e menos violentos. Há uma personalidade aqui de Niterói que sempre me chamou muita atenção, que é José Datrino. José Datrino, ele tinha um armarinho aqui na cidade de Niterói, conforme foi contado por José Raul Teixeira. E quando do incêndio do Grande Circo, em 17 de dezembro do ano de 1961, a sua esposa e a sua filha vão para o Gran Circo, que naquele dia iria pegar fogo, matando várias pessoas, que foram pisoteadas, inclusive, por animais. Ele percebeu como a dor das pessoas era capaz de repercutir nas almas uns dos outros. E ele fez um raciocínio a contrário senso. Se a dor repercute, se o mal repercute, o bem também repercute. Então eu vou sair pelo mundo falando de Jesus, falando de gentileza. Ele começa a deixar a barba crescer, os cabelos, nada obstante fosse careca aqui na frente, se alongar, vai para o terminal das barcas, depois atravessa para o Rio de Janeiro e começa a escrever nos viadutos da cidade. Violência gera violência. Gentileza gera gentileza. Que o ano de 2022, então, seja o ano de menos violência e mais gentileza, mais amorosidade. Amorosidade com quem está dentro da nossa casa, com quem está no nosso ambiente de trabalho. Gentileza com a pessoa que está dentro do elevador conosco. Porque muitas vezes nós não costumamos dar bom dia, mas tem uma pessoa dentro do elevador. Gentileza com os porteiros, que muitas vezes nós passamos e fingimos que ele não existe. Gentileza com as pessoas que nos estendem a mão nas ruas. Ah, Rafael, mas eu tenho que ajudar todo mundo? Não, não é essa a proposta. Ajude quando você puder, mas não deixe de olhar para as pessoas, de dar um bom dia, de ser gentil, de fazer pontes de ternura com as outras pessoas. Porque se eu quero que o mundo tenha ternura comigo, que eu tenha a mesma ternura com as pessoas. Vamos fechando, então, as nossas propostas para o ano que vem? Respeitar a vida, rejeitar a violência. Terceira proposta, ser generoso. Será que nós já conseguimos ser generosos ou ainda somos egoístas? Do tipo, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Se só tem álcool em gel para 10 pessoas e nós somos 100, bom, deixa eu correr para a farmácia e comprar o meu álcool em gel, garantir o meu. Olha como a gente ainda é egoísta, só pensa na gente. Mas as novas atitudes que são esperadas de nós no ano novo, uma delas é a generosidade. Generosidade é quando eu consigo vencer o interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Pensemos isso. Pensemos que o nosso mundo precisa de mais generosidade, mais pessoas afáveis, mais pessoas que vencem o que elas acham, o que elas querem, para entender a outra pessoa, fazendo o exercício da empatia. E eu me recordo de uma história contada por Selma Lagerlöf, já desencarnada, Prêmio Nobel de Literatura, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando ela conta de um homem já velho, já idoso, os cabelos encanecidos pelo tempo, que estava atirando sementes de manga pelo caminho e jogava com toda a felicidade do mundo para um lado, para o outro lado, quando atrás dele veio um mais jovem. E aquele jovem era um verdadeiro espírito de porco. Vocês conhecem os espíritos de porco? Uma expressão bem comum lá na minha cidade, Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro. O espírito do porco é o que é contra, porque a mesa está posta na nossa casa, o espírito de porco fala, essa comida está salgada hoje. Mas ele não percebe que foi feita com todo o carinho. Ele não percebe que quando ele fala daquela forma, ele pode estar ferindo alguém que se sentou à mesa, às vezes a esposa, às vezes a mãe. Há formas da gente não ser grosseiro.
O espírito de porco é quando a esposa veste a melhor roupa e ele chega, não caiu bem em você. Eu acho que você está assim um tanto quanto cheinha. Gente, dizer para uma mulher que ela está cheinha não é a melhor das atitudes. Falta sensibilidade. Espírito de porco é aquele, quando você chega numa casa, todo mundo está torcendo para o Flamengo. E ele começa a torcer para o Vasco. E falar alto, sem respeitar a grande massa que está ali. Bom, na casa de todo mundo existe um espírito de porco. E cuidado, se a gente ainda não identificou quem é o espírito de porco, ele pode ser nós mesmos. Basta que a gente olhe no espelho. Mas a coisa positiva é a seguinte: se eu sou o espírito de porco, o evangelho de Jesus pode me redimir e pelos caminhos da generosidade eu posso me tornar uma pessoa melhor. Retornando à nossa história, havia atrás daquele senhor um espírito de porco, um jovem, que disse: ô velhote, o que você está fazendo aí? E o senhor olhou para trás: eu estou atirando sementes de manga. E o mais jovem: mas você não se deu conta que você não vai chupar dessas mangas, nem vai se refestelar nas sombras que elas darão no futuro? Você já está PNC. Vocês sabem o que é PNC? Pé na cova. Ou como diriam os espíritas, PND, pé na desencarnação. Ao que o senhor mais idoso vira-se para trás e dá uma lição àquele mais jovem: meu filho, talvez eu já esteja próximo à desencarnação, mas eu quero que você reflita que eu passei a minha vida inteira chupando mangas de árvores que não fui eu que plantei, me refestelando de sombras de mangueiras que eu também não plantei. Eu agora estou fazendo a minha parte. Estou contribuindo para as gerações do futuro. Estou contribuindo para as gerações de pessoas ranzinzas iguais a você, que poderiam estar me ajudando, mas só estão aí me criticando. Então, meus amigos, ser generoso é pensar na outra pessoa, é exercitar a alteridade, é fazer o que está ao nosso alcance para que a caridade, essa virtude sublime descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, possa circular. Quarta proposta. E essa proposta, os faladores, tais como eu, precisarão refletir para o ano vindouro. Falar menos para compreender mais. Porque usualmente a gente fala muito e ouve pouco. E a proposta é ouvir mais para poder compreender. E por que ouvir mais? Há um grande filósofo grego da antiguidade clássica chamado Zenão de Sítio, que ele fazia uma proposição que nós temos 2 ouvidos e uma única boca. Por quê? Para poder ouvir mais e falar menos. Mas, invariavelmente, a gente quer ser sempre aquele que fala. Falar em primeiro lugar, falar aquilo que é mais importante, falar por último e ter sempre razão. Que para o ano de 2022 nós possamos escutar mais as outras pessoas, dialogar mais com os nossos familiares, entender que o processo de aprendizagem é um processo múltiplo. Eu aprendo quando eu ensino. Eu posso aprender com quem é meu par, com quem é meu superior, com quem está abaixo de mim, porque o aprendizado é algo que a gente vai exercitando todos os dias. Mas para isso, eu preciso ter humildade. Já pararam para perceber que hoje já não se fala mais em um único dirigente? Como são as direções das nossas casas espíritas? Costuma ser um colégio, porque quando vários decidem, se chega a uma melhor conclusão. Quando um está falando, ele pode não estar num bom dia, ele pode não estar numa boa sintonia, mas quando um fala e depois escuta a outra pessoa, nós chegamos num consenso, nascendo o diálogo que é produtivo. Como eu aprendo quando eu escuto a minha esposa? Porque se deixar, eu só quero falar. Como eu aprendo quando eu escuto a minha mãe? Eu hoje sou supervisor de uma equipe de advogados no Banco do Brasil. Tenho 7 advogados trabalhando sobre a minha supervisão. Como eu aprendo quando eu os escuto? Porque muitos acham que chefe é para decidir,
pensando que a autoridade é algo que o chefe deve exercer. Mas a liderança de um chefe é quando ele escuta os seus subordinados e traça em conjunto os destinos da equipe. Então, que a gente possa exercitar o diálogo no ano de 2022. E, para tanto, eu me lembro de uma história contada por Raul Teixeira, que para mim é um grande mestre, um grande amigo, quando ele tomou um ônibus aqui em Niterói. Chovia muito. Ele é um professor de física da Universidade Federal Fluminense. Sentou-se, mas a chuva entrava pela janela e o molhava. E ele, já ficando assim exasperado, levantou. Empurrava o vidro não ia. Depois ele resolveu no jeitinho, era um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o vidro não ia. Quando ele já estava desistindo, um senhor, denotando um senhor bem simples, roupas surradas, que carregava um guarda-chuva, levantou-se, apertou um pininho e fechou o vidro. E Raul conta que foi o grande aprendizado daquele dia, porque ele era professor, mestre e doutor em educação. Uma alma simples de dentro do ônibus levantou, apertou um pininho, dizendo para ele: olha, todos aprendemos com todos. Esta é a lição. Escute. Escutemos mais uns aos outros. Já pararam para perceber que uma coisa essa pandemia fez conosco? O que ela tapou? A nossa boca e o nosso nariz. E o que ela deixou descoberto? Os nossos ouvidos. Para quê? Para a gente escutar mais o canto dos pássaros, o marulhar das ondas, para a gente escutar os sinais da natureza e deixar de falar como a gente falava antes, sempre precipitado, sempre querendo ter razão, sempre cada vez mais alto. Que no ano de 2022 a gente possa exercitar a nossa escutatória. E o que é escutatória? É um projeto do escritor brasileiro Rubem Alves, que ele propõe que no Brasil existem muitos cursos de oratória, mas nós precisamos desenvolver a escutatória. Escutatória é um pai quando escuta um filho, porque o filho vem e fala um monte de coisas, mas o pai olha para o filho, não é isso, porque eu vejo pela sua expressão que você não está bem. Que a gente aprenda a escutar as pessoas, interagir com as pessoas, saber o que vai no profundo daquelas pessoas, e nós seremos mais felizes. Quinta proposição para o ano vindouro: respeitar o meio ambiente. E essa proposição não é apenas uma proposição das ciências sociais, das ciências naturais. Deve ser um exercício para cada um de nós. Nós estamos fechando esse final de semana, a cúpula do clima lá na Europa, e chegando à conclusão que se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, o mundo vai ficar cada vez mais quente e não bastarão os ar-condicionados, porque o ar-condicionado tem uma substância que acaba com a nossa própria camada de ozônio. Os rios vão ficar mais altos, os mares mais altos, algumas cidades vão até desaparecer do mapa. A guerra no futuro não vai ser pelo petróleo, mas vai ser pela água, pela própria sobrevivência, porque nós estamos destruindo o nosso ecossistema, achando que madeira é eternamente renovável, que a gente não precisa cuidar das nossas florestas. Meus amigos, olhemos para a nossa casa externa da mesma forma como nós olhamos para a nossa casa interna, porque a nossa casa interna a gente arruma, deixa a cozinha arrumadinha, deixa a nossa sala arrumadinha. Por que a gente não olha da mesma forma para os nossos animais, para as nossas plantas, para as nossas florestas? Se a gente respira hoje, é por um processo da planta chamado fotossíntese. Só existe fotossíntese porque existe um grande pulmão chamado Amazônia, que não nos compete destruir. Só existe vida porque nós dependemos dos animais, dependemos do leite, dependemos do ovo, mas a gente age tal qual os exterminadores, não do futuro, no filme do Arnold Schwarzenegger, mas os exterminadores do presente. E nós sabemos que quem vai herdar essa terra, senão nós mesmos? Porque nos diz o texto do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que nós volvemos na terceira e na quarta geração. Quem somos nós na nossa terceira e na quarta geração, senão nós mesmos?
Porque nós não temos condição de ser o meu filho, porque ambos estão vivos. Mas o meu neto, eu já desencarnado, posso ser. O meu bisneto, eu desencarnado, posso reencarnar como meu bisneto. Então, quem vai herdar um planeta mais quente, sem recursos hídricos, com as dificuldades dos mais variados matizes, senão eu mesmo? Então, passemos a olhar com mais ternura para o nosso meio ambiente, porque nós fazemos parte desse ecossistema. Eu me recordo uma vez, eu estava na minha cidade em Itapiruna, sempre as minhas histórias de Itapiruna. E passando ali por aquele rio Muriaé, eu vi uma placa que nunca saiu da minha cabeça. Só jogue no rio que o peixe pode comer. E eu me dei conta. O que a gente joga no rio? Tudo. Joga lixo, joga binga de cigarro, aqueles que fumam, joga papel. O peixe come lixo? O peixe come binga de cigarro, come papel? Não. Nós estamos matando os peixes para depois querer nos alimentar dos peixes. Nós estamos poluindo as nossas nascentes e depois reclamando dos peixes de má qualidade que chegam para a nossa alimentação. Pensemos nisso, porque o ano de 2022, os anos vindouros, e nós que estamos falando de transição planetária, de um mundo que está saindo de provas e expiações para um mundo em regeneração. Não conseguimos pensar num planeta de regeneração, palavras de um grande amigo chamado Jorge Lahar, um grande estudioso, pensando ainda em tanta fome que nós temos no mundo. Nós precisamos resolver esse problema. Pensando ainda em tantas desigualdades sociais. Nós precisamos resolver esse problema para entrar na regeneração. Pensando em tantas guerras. Não haverá guerras no mundo em regeneração. Ainda teremos problemas, teremos dores, teremos dificuldades, mas não há como pensar em guerras no mundo regenerado. Não há como pensar num mundo em regeneração onde um homem é o lobo do seu meio ambiente, porque destrói as árvores, porque polui os rios. Sexta proposta, redescobrir a solidariedade, porque nós estamos nos afastando da solidariedade e nos tornando cada vez mais materialistas, mais exclusivistas. E a palavra solidariedade, ela vem de um radical latino que quer dizer sólido, solidificar, porque solidifica as relações sociais, me liga às outras pessoas. A palavra solidariedade nos lembra a palavra caridade. Conforme estatuído no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, no ano de 2022, que a gente possa ser mais caridoso. Procurar saber na nossa casa espírita onde eu posso trabalhar mais. Procurar saber na minha família aquela pessoa que eu posso me reconciliar com ela. Está faltando perdão? Perdoe. Redescubra a solidariedade. Está faltando um pedido de perdão nosso, porque eu vejo que os religiosos apenas pensam no perdão que eu dou, mas esquecem do perdão que eu peço. Peça perdão, peçamos perdão e possamos dar o perdão, porque isso é redescobrir a solidariedade. Que nós possamos redescobrir a solidariedade e conviver como irmãos, entendendo que as pessoas são diferentes, elas votam diferente, elas torcem para times diferentes, elas têm cor da pele diferente, elas têm diferentes religiões, mas nós somos irmãos. A nossa pluralidade é o que nos faz mais bonitos. Já pensou se nos canteiros do mundo só existissem rosas? Faltariam os cravos, faltariam os crisântemos. Então que no ano de 2022 nós possamos exercitar a solidariedade, redescobrir a caridade, porque a caridade nos faz pessoas melhores. Eu me lembro de uma frase de Joana de Ângeles para Divaldo Pereira Franco, seu médium, quando ela lhe propôs: meu filho, quem é solidário, jamais será solitário. Eu estou conversando com vocês aqui hoje, brilhando os meus olhos, lembrando da solidariedade e pensando no ano que vai nascer. Porque se esse ano foi um ano de problemas, o ano de 2021, de tantas desencarnações, a melhor forma de entrar no ano de 2022 é trabalhar no bem, agir no bem, ser
o mais solidário que nós possamos ser. Fechamos aí então as novas atitudes para o ano de 2022. Vamos relembrar? Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir mais para poder compreender ou falar menos, respeitar o meio ambiente, redescobrir a solidariedade. Se nós pudéssemos pegar essas 6 proposições e transformar em uma, qual seria, meus amigos? João capítulo 15, versículo 12. Quando Jesus nos propôs, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Então, quando estivermos na praia de Caraí, ou na praia de Copacabana, ou dentro dos nossos lares, ainda respeitando o distanciamento social, ou sozinho, ou em qualquer lugar que nós estejamos, que nós possamos elevar a nossa prece a Jesus. Que em 2022 você me dê saúde conforme a sua vontade. Você me dê os recursos materiais conforme a sua vontade, mas que eu não me perca dos caminhos do amor. Porque é o amor que me liga essencialmente a ti. Há um cartunista argentino que desencarnou agora no ano passado, Quino, célebre por sua famosa personagem Mafalda. E há uma tirinha da Mafalda quando ela nos diz: todos querem um ano novo melhor, mas tenho certeza que também o ano novo deseja pessoas melhores, porque são pessoas melhores que fazem o ano novo melhor. Não adianta um ano novo se eu não me faço renovado. Por isso, o nosso tema da noite, ano novo, novas atitudes. Porque o ano só será, de fato, novo se as nossas atitudes forem renovadas. Eu termino com o finalzinho de um verso, de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Se vocês quiserem ler na íntegra, ela se chama Receita de Ano Novo. O último pedaço dela se dá mais ou menos assim: para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. É dentro de nós e não nas coisas, não nas pessoas. Que nós possamos então despertar esse ano novo que está dentro de nós, procurando no ano que vem, que vai chegar, ser a nossa melhor expressão. Eu deixo o meu abraço, rogando a Jesus abençoe a todos e pedindo que nós possamos continuar juntos, trabalhando no ano que vem, porque o trabalho será sempre a nossa melhor receita. Um beijo e até a próxima. Então vamos todos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso mestre e amigo, e a toda a espiritualidade da Casa de Francisco que sempre zela por nós. E vamos juntos pedir para que toda a nossa humanidade seja envolvida nesse momento, recebendo energias de paz, tranquilidade, e que todos consigam ter dentro de si a chama da esperança, a certeza de que não estamos sozinhos nessa vida e que todas as dificuldades que passamos não surgem por acaso. Vamos também agradecer a enorme oportunidade da nossa encarnação, do nosso corpo perfeito e da saúde que temos. Agradecer também por termos conhecido o Espiritismo, essa doutrina tão confortadora que nos consola nos momentos mais complicados de nossas vidas. E assim, vamos agradecer toda a oportunidade que temos de estar aqui em vida, no dia a dia, sempre crescendo, nos aprimorando enquanto pessoas, na certeza de que Jesus está no leme, está sempre nos guiando e nos auxiliando todos os momentos. E assim, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.